Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, aqui nesta noite, o Egito, a Babilônia, é apenas instrumento de Deus para aquilo que Ele irá realizar na tua vida. Ele não é o teu destino, ele não é definitivo, é apenas provisório na tua vida. O período do Egito vai passar. E eu não sei em que poço você está ou em que vale, mas Deus manda eu te dizer: eu te farei subir, eu te farei retornar. Isso não é só uma advertência, Deus está falando que é uma promessa sobre a tua vida, é uma promessa sobre a tua casa, é uma promessa sobre a tua família. Eu te farei subir. Paz do Senhor a todos. Aleluia, é um privilégio estar aqui nessa noite, um privilégio que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos juntos e ainda num culto de ceia. Quero aproveitar que você está de pé, pega a tua Bíblia, abra em 2 Coríntios capítulo 5, vamos ler 2 versículos, o versículo 1 e o versículo 17. Paulo escreveu assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Pode se assentar. Se você tiver glória a Deus, pode dar glória a Deus aí, aleluia. Mas não deixe de exaltar o Senhor dos Exércitos aqui nessa noite. Paulo, ele começa escrevendo sobre morada e sobre destino. Embora Paulo também está falando aqui sobre não necessariamente uma casa, feito de material, de madeira ou de alvenaria. Paulo também em si não está falando especificamente de um tabernáculo feito por mãos. Paulo ele está falando sobre a nossa morada, o nosso destino, está falando sobre a nossa vida. Mas Paulo ele fala aqui duas coisas que eu quero abordar sobre morada e sobre destino. Não um destino como um acaso, como algumas pessoas falam, esse é o acaso do destino. Paulo ele está falando sobre um destino, um caminho, um objetivo a ser alcançado. Então Paulo está falando sobre morada, Paulo está falando sobre o destino para alcançarmos, ao qual estamos trilhando. Mas também eu vejo Moisés, ao escrever Salmos 91, também abordando sobre morada, também abordando sobre destino. E quando ele escreve, dito pela maioria, dos historiadores, acredito que Moisés escreveu o Salmos 91, quando ele escreve esse salmo, segundo a história, o tabernáculo acabou de ser construído. Então termina-se a construção do tabernáculo no deserto, e Moisés escreve o Salmo 91. Então nós estamos falando sobre dois tempos diferentes, o tempo de Moisés e o tempo de Paulo, mas os dois vamos trabalhar os dois falando sobre morada e sobre destino. Mas para nós chegarmos até Paulo, para Paulo escrever isso, e para nós chegarmos até a construção do tabernáculo, teve toda uma história a chegar até ali. E todo mundo conhece a história do povo de Israel. Abraão, no auge dos seus 75 anos, Deus, em um certo dia, fala com ele: Abraão, levanta-te, pega tuas coisas, sai do meio da tua parentela e vai aonde eu vou te mostrar. Convenhamos que precisa ter muita fé e muita convicção do que é Deus, para no auge dos seus 75 anos você levantar e trilhar sem rumo. Acredito que a maioria de nós, quem aqui não tem 75 anos, mas quem já tem ou quem almeja alcançar essa idade um dia, pensa chegar nessa idade, você se aposentar, estar em casa tranquilo, no máximo que você vai fazer é viajar para o Nordeste ou viajar para Bahamas aí, e você ficar tranquilo. Mas você pegar as tuas coisas e trilhar de uma forma peregrina, e onde você não sabe ainda, e você não tem um rumo ainda, eu falo para você que é necessário muita convicção de você saber que é Deus que te mandou levantar e Deus que te mandou sair. E Abraão escuta, e Deus fala: vai. Abraão vai. E aí quando
Deus promete algo para nós, quando Deus nos faz uma promessa, nós temos o costume, às vezes, né, na nossa limitação, de imaginarmos algo grandioso, né, algo embrulhado, com um laço de enfeite, algo dourado, reluzente. Nós temos o costume, quando Deus falar para você assim, olha, eis que eu vou te fazer um grande empresário, eis que eu vou te fazer um grande pregador. Quando Deus nos promete algo, nós imaginamos um cenário diferente. Imaginam algo todo pomposo, né, algo assim todo vistoso. Não vou tirar, a Bíblia não fala, mas eu conjecturo Abrão. Olha, eu vou te mostrar uma terra. Eu imagino Abrão pensando assim, rapaz, vai ter pastos verdejantes lá. Mas vai ter um rio de água cristalina, assim, lindo de se ver. Lá não vai ter ninguém, eu vou poder habitar, fincar as tendas lá vai ter postos, lá eu vou poder criar gado. Olha, lá é lindo de se ver. Lá vai ter um pomar assim, ó, lindo, farto. Aí a Bíblia vai dizer que Abrão chega na terra. Abrão chega na terra, lá já é habitada, cananeus moram nela. Abrão chega na terra, ele se depara com um período de fome que está assolando a terra. Aí eu imagino você chegando até um lugar que Deus te prometeu, que Ele te daria, e ali Ele te faria uma grande nação, você chegando e pensando assim, é isso aqui que Deus me prometeu? Eu imaginava uma terra fértil, a terra está sendo assolada por fome. Eu imaginava uma terra onde eu ia desbravar, mas já tem habitantes no meio dessa terra. Aí Abraão olha um pouco mais para o sul, vê lá o Egito, lindo, farto. O Egito tem água, o Egito tem comida. Acho que ele pensa, acho que eu vou descer lá um pouquinho. Ele desce. Mas só que às vezes nós nos deparamos num determinado momento da nossa vida, em que Deus nos faz uma promessa que ela parece tão absurda pela nossa realidade. Quando Deus fala para você assim, olha, eu vou te prosperar, eu vou te fazer um grande empresário. E aí em seguida o que vem sobre a sua vida é escassez. Em seguida, quando vem sobre a sua vida, todo mundo tem o costume de festejar, né? Deus me prometeu que Ele vai me fazer prosperar. Mas só que antes da prosperidade vem um momento de escassez. E aí muitas vezes nós temos o costume de dar uma mãozinha para Deus. Porque parece ser impossível aquilo ali. Parece ser absurdo demais para acontecer na nossa vida. E nós resolvemos falar assim, não, vou dar uma ajudinha para Deus, para ficar mais fácil o trabalho dele. Vou dar uma ajudinha para Deus para ficar mais tranquilo dele fazer na minha vida. Mas eu quero falar para você nessa noite, aqui no começo dessa mensagem, que Deus nunca pediu uma mãozinha sua e Deus nunca vai pedir uma mãozinha sua. Todas as vezes que nós damos uma mãozinha para Deus, achando que estamos criando um atalho para alcançar a promessa, nós nos afastamos cada vez mais da promessa. Porque o atalho não te leva para perto, o atalho te leva para longe, o atalho não te leva para junto. O atalho te leva para o Egito, e o Egito não é a tua promessa. Aí nós temos esse costume, não, eu vou dar uma mãozinha aqui, porque eu vou ajudar, porque parece ser absurdo, não vai acontecer isso, Deus me mandou aqui, mas aqui eu não vejo como isso pode acontecer. Mas Deus não precisa que eu e você criemos atalho, Deus só precisa que nós estejamos em um lugar, e esse lugar se chama lugar da obediência. Ele nos mandou assim, ele falou para Abraão, vai lá, eu vou te mostrar uma terra. Ele mostrou uma terra, ele não falou para Abraão, desce ao Egito. Em nenhum momento Abraão chegou nele e falou assim, Senhor, o que o Senhor acha de eu descer até o Egito? O Senhor falou assim, vai até lá, e no lugar da obediência, eu quero você lá naquele lugar. E às vezes nós achamos absurdo, não vai acontecer. Mas eu vejo aqui, eu penso, e eu quero pensar que Abraão não tinha entendido ainda Gênesis 12. No versículo 3, eu quero acreditar que Abraão não tinha entendido ainda quando Deus falou para ele assim, ó, eu vou em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Em nenhum momento Deus falou, Abraão, você vai ser abençoado pelas famílias da terra. Em nenhum momento Deus falou, Abraão, as famílias do Egito te abençoarão. Em nenhum momento Deus falou assim, Abraão, as outras pessoas, você será bendito porque as outras pessoas irão te abençoar. A promessa de Deus é, em ti, através de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abraão não tinha entendido ainda que a bênção de Deus não estava no lugar geográfico aonde ele achou que estaria. A bênção acompanharia ele, através dele aquela terra seria fértil, através dele aquela terra teria água, através dele aquela terra manaria leite e mel, porque a bênção não está no lugar, a bênção está na pessoa que acessa aquele lugar. Abraão não tinha entendido ainda. Ele pensou, vou descer até o Egito. Eu acredito que se Abraão tivesse entendido que a bênção estava nele e não naquela terra que parecia infértil para ele, ele teria permanecido naquela terra.
Sabe, você que está pensando, eu vou sair desse emprego. Mas se Deus não te mandou sair do emprego, continua lá. Se Deus não te mandou sair daquela igreja ou daquele lugar, continua lá, porque através de você, aquele lugar será bendito, através de você, aquelas pessoas serão alcançadas e abençoadas, porque a bênção de Deus está na tua vida e não naquele lugar. Aí Deus fala, vai. Abraão vai, mas Abraão desce ao Egito, porque tem fome na terra. Mas só que tempos passam, aí chegamos até o período de Isaac. E mais uma vez tem fome na terra. Mais uma vez a fome está assolando. Eu imagino Isaac lembrando, no momento da fome, lembrando o pai dele contar a história. Ó, Isaac, quando o pai chegou aqui, estava tendo uma fome muito grande. E o pai desceu até o Egito, e o Egito me abençoou. Eu fui próspero no Egito, ganhei até uma serva no Egito. Aí eu imagino Isaac lembrando disso, falando assim, poxa vida, é verdade, eu vou descer até o Egito igual meu pai desceu. Aí Isaac, ele apronta tudo e ele quer descer até o Egito, e aí o Senhor chega até ele e fala assim, não desce. Não é para você até o Egito, eu vou te abençoar onde você está. Mas só que às vezes ele tinha todo o direito de falar assim, não, mas eu vou descer, meu pai desceu, foi abençoado lá. Mas Deus falou assim, não desce. É como se Deus falasse assim, teu pai não me consultou antes de descer, ou eu não falei para o teu pai descer, mas para você estou falando, não desce. Eu vou te abençoar aqui. É Deus mostrando para Isaac, falando assim, a bênção não está no Egito, a bênção não está na terra, a bênção está dentro de você. E é através de você que eu vou fazer vocês e todo o teu povo sobreviver a essa fome que está assolando esse lugar. Isaac não desce. E Deus abençoou Isaac naquele lugar. Aí nós chegamos até Jacó. Mais uma vez a fome está assolando a terra. Mas dessa vez Jacó precisa descer até o Egito. Aí no Gênesis 46, versículo 6, o Senhor chega até Jacó e o Senhor fala para Jacó assim, desce. Pode descer até o Egito. Eu irei com você até lá. Mas Deus continua assim, mas te farei subir novamente. Deus está falando para Jacó assim, Jacó, eu não só estou te permitindo descer até o Egito, mas como eu irei com você até o Egito. Mas só que entenda, você não pertence ao Egito, você é peregrino dentro do Egito. Entenda que você não é daquele lugar, você só está de passagem por aquele lugar. Porque, Jacó, em um determinado momento eu te farei retornar para a terra que eu prometi ao teu pai. Jacó, você não se acostume com o Egito, não pegue os costumes do Egito, porque eu irei com você, mas como eu irei com você, eu te farei subir novamente. Quando eu vejo Deus falando isso para Jacó, eu vejo Deus falando assim, ei Jacó, pode descer, mas não se acostume. Jacó, você não é de lá, vocês não são de lá, se mantenha como o meu povo, se mantenha como os peregrinos naquele lugar, não tome o costume daquele lugar. Jacó desce, com uma advertência de Deus. Deus, ele fala que é com ele, mas Deus está dando uma advertência, eu farei vocês subir, não se acostume. Jacó desce, embaixo dessa palavra. O povo desce com ele embaixo dessa palavra, mas só que em um determinado momento, o povo se esquece da advertência de Deus. E os costumes daquele lugar começam a fazer, dentro do povo de Israel, como algo que era para ser provisório, algo que era para ser de passagem, começa a tomar lugar como um definitivo. Eles começam a criar raízes lá dentro. Mas só que eles se esqueceram que Deus quis dizer para eles que o Egito é apenas um instrumento, o Egito não é destino. Eu quero dizer para você que nessa noite, que eu não sei em que situação que você está passando, mas às vezes Deus te permitiu passar pelo Egito, às vezes Deus está te permitindo passar pela Babilônia, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus aqui nesta noite, o Egito, a Babilônia é apenas instrumento de Deus para aquilo que Ele irá realizar na tua vida. Ele não é o teu destino, Ele não é definitivo, é apenas provisório na tua vida. O período de Egito vai passar, e assim como o Senhor desceu com você, Ele te fará subir novamente desse lugar. O povo se esquece da advertência, o povo começa a se envolver, e eu já preguei aqui uma vez, falando que não é a ocasião que faz a pessoa, é como ela se envolve com aquela ocasião, como ela se envolve com aquele ambiente, e o povo de Israel começa a se envolver, começa a tornar o provisório, e deixando a tomar o lugar do definitivo, se esquecendo que Deus falou assim, eu te farei subir.
Às vezes nos encontramos em um lugar da nossa vida que parece ser tão impossível, e os ataques estão tão ferrenhos, que nós nos esquecemos que Deus falou assim: eu te farei subir. Hoje você pode estar aí, mas eu te farei subir. Isso daqui não é somente uma advertência, isso daqui também é uma promessa. Vocês estão indo, mas eu te farei subir. Eu não sei em que poço você está ou em que vale, mas Deus manda eu te dizer: eu te farei subir, eu te farei retornar. Isso não é só uma advertência, Deus está falando que é uma promessa sobre a tua vida, é uma promessa sobre a tua casa, é uma promessa sobre a tua família. Eu te farei subir. O povo esqueceu dessa parte, e nós esquecemos que quando nós nos envolvemos demais, nós pegamos o costume daquele lugar. E a neurociência explica isso. A neurociência vai dizer que nós temos os neurônios espelhos, aonde que ao observar alguém, o meu cérebro ele começa a simular a ação daquela pessoa. Eu mudo fala, eu mudo o jeito de andar, eu mudo o meu jeito de me vestir, eu mudo o meu jeito de me relacionar, porque o meu cérebro ele está tentando se encaixar em um determinado grupo ou em determinado local. Já conversou com uma pessoa que passou algum tempo no sul do país, no sul do estado, que ela voltou falando leite quente, voltou falando arrastado dessa forma? Já acompanhou alguém que passou um tempo no Rio de Janeiro e voltou trocando o S pelo X? Porque o nosso cérebro, ele começa a mudar a nossa fala, os nossos costumes, para que nós venhamos nos encaixar naquele grupo, naquele lugar. Por quê? Existe um porquê. Porque ele vai fazer nos enquadrar, porque parte da nossa identidade vem do grupo a qual nós pertencemos. Parte do nosso ser, parte de quem nós somos, vem do grupo e do local aonde nós pertencemos, onde nós frequentamos. Mas só que Israel, eles começou a se envolver, Israel tentou começar a mudar para se encaixar, mas só que Deus deixa muito bem claro: vocês descerão até o Egito, mas vocês não pertencem ao Egito. Eu vejo Deus falando assim: você não é daqui. Aí eu me deparo com João 17:16 dizendo assim, Jesus na sua oração sacerdotal dizendo assim: eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Eu vejo o Salmo 119:19 dizendo assim: sou peregrino nessa terra. Vejo Filipenses 3:20 dizendo assim: mas a nossa cidade está no céu. Nós lemos 2 Coríntios 5:1 que Paulo diz: porque sabemos que a nossa casa terrestre, desse tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos, mas eterna, e ela é nos céus. Enquanto o povo está tentando se enquadrar em ambientes, em grupo a qual eles não pertencem, Deus está falando assim: não se enquadre, não se acostume, porque vocês não são daqui, a tua morada é celestial. Se esqueceram, Deus falou: eu vou te fazer subir. Mas só que Deus está te falando nessa noite, não só eu vou te fazer subir, Deus está falando assim: você não é daqui, você não pertence a esse lugar, não tente se enquadrar a esse lugar. Deus está dizendo para você assim: a tua casa, o teu lar é celestial. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de um pregador que eu admiro, que diz: meu lar está no céu, eu estou apenas de passagem por essa terra. Você é peregrino, nós somos peregrinos, não devemos nos acostumar com esse lugar. Mas às vezes nós tentamos, de tanto tentar, de tanto querer pertencer a algo, nós mudamos o nosso jeito de falar, mudamos o nosso jeito de andar, mudamos hoje relacionamentos, porque tentamos nos enquadrar em locais a qual nós não cabemos. Mas você nunca vai caber dentro do Egito, porque você não pertence ao Egito. Você nunca vai caber a este mundo, porque você não pertence a este mundo. Enquanto mais nós tentamos nos enquadrar com as coisas do Egito e com as coisas daqui, Deus está falando para nós que quanto mais nos enquadramos com as coisas daqui, nos distanciamos com as coisas do céu. Você não é daqui, eu vejo Deus falando isso: você não é daqui. Aí tá, o povo se esqueceu dessa advertência e continuou se envolvendo. No entanto, que quando eles vão para o deserto, eles levam um costume do Egito, eles levam um bezerro de ouro, a ideia de um bezerro, entre outros e outros costumes que eles vão levando. Mas só que às vezes para muitos pode parecer
que essa ideia de emular o outro, de imitar o outro, pode ser absurda. Mas só que o diabo, ele sabe tanto de neurociência quanto o maior cientista dessa terra. E Nabucodonosor chega a Aspenaz e vai falando assim, ó, Aspenaz, eu quero que você traga alguns jovens lá de Israel. Mas eu quero algumas características. Eu quero que esse jovem seja dos filhos de Israel, ou seja, eu quero que esse jovem seja do meio do povo de Deus. Aspenaz, eu quero que esse jovem seja príncipes, ou seja, eu quero jovens que carregam promessa. E Aspenaz, eu quero jovens nobres, eu quero jovens que são influentes, é esses que eu quero. Para quando você trazer eles aqui, nós vamos ensinar eles nas línguas e na letra dos caldeus. Sabe quando você vê Jesus falando assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quando você vê Jesus falando assim, Pai, santifica-nos na verdade, a tua palavra é verdade. Quando Jesus começa a dizer que Ele é a palavra, quando João fala que Ele é o verbo, que conduz o homem, que Ele é o manual, que nos diz como viver, que Ele, é através dEle que nós temos vida, é através dEle que nós sabemos como viver. Eu vejo aqui Nabucodonosor falando assim, eu quero que você incute neles a letra dos caldeus. Se eles carregam uma palavra, eu quero colocar neles outra palavra. Se eles carregam uma verdade, eu quero colocar neles outra verdade. E aí ele começa a dizer, e ele continua assim, mas isso vai ensinar a língua dos caldeus também. Sabe, se eles conversam entre eles, eles têm uma ligação direta com o Deus deles. Se eles falam a mesma língua dos deuses deles, eu quero colocar neles outra língua. Nabucodonosor não queria apenas servos. Nabucodonosor queria servos que se tornassem babilônicos. E ele sabia disso, que se ele incutisse dentro daqueles jovens o costume da Babilônia, ele conseguiria transformar aqueles jovens em babilônicos de fato. Mas às vezes pode parecer absurdo, mas só que eu vejo um cenário, uma grande multidão e uma estátua de ouro muito alta. E eu vejo que no meio daquela multidão, só 3 jovens dos que estavam ali não se dobraram. Mas será que só aqueles 3 jovens eram do povo de Israel? Uma parte muito grande daquela multidão fazia parte do povo de Israel. Mas 3 jovens, apenas 3, resolveram não se envolver com aquele ambiente, apenas 3 não se dobraram. Por mais que podia significar para a vida deles uma fornalha, podia significar para a vida deles morte, mas só que eles resolveram não se envolver com aquele lugar, porque eles entendiam que Babilônia é provisória, Babilônia passa. Babilônia, o povo não ficaria cativo toda a eternidade. O povo tinha uma promessa, que eles iriam, mas Deus iria fazer subir novamente. Babilônia era somente um local provisório, mas só que tinha uma fornalha que tentava amedrontar eles. Mas como eles entendiam que Babilônia era provisório, ele também entendia que fornalha nunca foi e nunca é destino para aquele que está guiado, aquele que está firmado em Deus. Eu quero dizer para você que nessa noite, se a fornalha está te ameaçando, não tenha medo, fornalha não irá selar o teu destino, porque o Senhor dos Exércitos disse que você não é daqui, e lá tem uma morada muito grande te esperando. Paulo vai dizer assim, ó, se por um acaso essa casa terrestre, o tabernáculo se desfizer, Paulo nesse versículo está falando sobre o teu corpo. Paulo não está falando de uma casa edificada. Paulo está falando sobre o nosso corpo. É como se Paulo falasse assim, opa, se alguém intentar contra a tua vida e você não resistir, fica tranquilo. Fica tranquilo, porque quando você perde essa morada aqui, Deus tem uma morada não feita por mãos. Ela não é terrena, ela é nos céus. E eu lembro de Jesus falando assim, ei, pode derrubar esse templo aqui. Em 3 dias eu coloco ele de pé novamente. Jesus nunca falou sobre aquele templo de pedra. Jesus está dizendo assim, tudo bem, podem me matar, mas só que em 3 dias eu estarei de pé novamente. Eu quero dizer para você de novo, a fornalha não tem o poder de selar o teu destino. A fornalha não tem o poder de colocar um ponto final na tua história, porque por mais que a fornalha tente, mas Deus está falando assim, Babilônia é provisória, vai passar. A fornalha não é fim de vida, a fornalha é apenas parte do processo, também irá passar. Paulo está nos dizendo isso, e a Bíblia toda está nos dizendo sobre essa morada de Deus. Hoje foi cantado de que Ele virá, hoje foi cantado de que Ele vive.
Quando você ouve falar dos céus, o que surge no teu coração? Alguns vão falar assim: Manuel, surge vontade de morar no céu. Quem não tem vontade de morar no céu? Mas só que o sentimento que tem que surgir no teu coração não é vontade de morar no céu. Lembra, você não é daqui. O sentimento que tem que brotar no teu coração é saudade do céu. Porque você não pertence a esse lugar. Você tem que ter saudade de casa. Você tem que ter saudade dos céus. Esse é o sentimento que precisa despertar no teu e no meu coração. Saudades de casa. Precisa botar saudade do céu. É fornalha que está te ameaçando? No céu não tem fornalha. É o Egito que está te ameaçando? No céu não tem faraó. No céu não tem mar. No céu é uma morada que o Senhor Deus te prometeu. Saudade dos céus é o que a minha alma precisa sentir aqui nessa noite. Quando você olha para aquela mesa preparada, através do sacrifício de Cristo, o que isso representa para a tua vida? O que o sentimento isso brota dentro de você? Deus está falando: você não é daqui. E aonde você pertence, há uma mesa preparada, uma ceia, um banquete muito grande, para que você possa se assentar. Mas não só se assentar, antes de se assentar você ouvir: vinde benditos do meu Pai. Vinde benditos do meu Pai. Sabe o que é isso? É você estar ouvindo: bem-vindos de volta ao teu lar. Bem-vindos de volta à tua casa. A nossa morada não é aqui. Eu quero dizer para pessoas aqui nessa noite: você não pertence ao vale. Você não pertence ao Egito. Você não pertence ao deserto. Você não pertence nem mesmo à Babilônia. Você pertence a Deus. Você pertence aos céus. Você não é daqui. Aí o Senhor está dizendo: olha, eu sei que o meu povo, eles se acostumam com o ambiente. E eu sei que eles estão se espelhando e pegando costume desse ambiente. Aí Deus chega até Moisés: Moisés, você vai fazer o seguinte: você vai levantar um tabernáculo no meio do deserto. Se o meu povo está se acostumando com o ambiente do Egito onde eles estão, porque eles estão observando os egípcios, então eu vou morar no meio deles, para que ao me observarem, eles sejam meus imitadores. Moisés, eu sei que eles estão se espelhando pelo Egito, mas eu vou colocar uma morada ao qual eu irei habitar no meio deles, para que não só a minha sombra eles descansem, mas que a minha sombra eles me imitem, mas que a minha sombra eles sejam semelhantes, sejam iguais a mim. Moisés, se eles estão se moldando até lá, agora nós vamos fazer eles nos moldar através da cultura do céu. É como se Deus falasse assim: então agora eu quero que vocês se moldem a um novo ambiente, e eu serei o seu ambiente. Deus, ele tabernaculou no meio do homem. Mas não é simplesmente que Deus queria estar ali simplesmente por morar no meio do homem. Deus queria que o homem fosse semelhante a ele. Desde o início esse é o plano original de Deus. Mas só que o homem a qual o ambiente ele frequenta, ele está se tornando igual ao ambiente. Aí Deus fala: então vou te inserir num ambiente favorável. Aí o Senhor coloca o homem no deserto. O deserto ele nunca foi um castigo para o povo de Israel. Passar pelo deserto nunca foi uma punição para o povo de Israel. Sabe, no auge do Covid, onde todo mundo precisou ficar em casa, onde cada um que pegava essa doença precisava ficar em casa de quarentena. Você precisava lá, você não podia sair, só saía quando você estivesse são. E você precisava ficar em casa até passar aquele período, até acabar aquilo ali. Você estava de quarentena. Quarentena ele vem da palavra 40. Coincidentemente ou não, o povo passa 40 anos no deserto. O Senhor nunca mandou o povo de Israel para o meio do deserto como uma punição. O Senhor mandou o povo para o meio do deserto para desintoxicar o povo do Egito. O povo carregava tanto do Egito em si que o Senhor falou assim: eu preciso tirar o Egito de dentro deles. Para isso eu preciso colocar eles em quarentena, porque eu não posso deixar eles acessar a terra, a promessa, ainda com o Egito incrustado dentro dele, porque se eles acessarem a promessa com o Egito dentro deles, eles vão fazer o Egito 2.0, eles não vão fazer ali a terra a qual eu tenho para eles, eles vão criar uma filial do Egito.
E Deus não está te chamando para você criar uma filial do Egito. Deus está te chamando para você acessar uma terra que emana leite e mel, não uma terra que dá pepino e cebola para você. Deus está falando assim: eu estou te levantando, estou para você trilhar um caminho para acessar um lugar que é fértil, um lugar em que as frutas são maiores do que as outras, em um lugar em que emana leite e mel, em um lugar onde eu prometi aos teus pais e eu honrarei essa promessa. O Senhor não quer que você levante um segundo Egito, o Senhor quer que você acesse a promessa que Ele tem para a tua vida, que é de uma nova terra. Aí o Senhor fala: ó, eu preciso desintoxicar eles, vou colocar eles lá. Mas como parte dessa desintoxicação, o Senhor precisava dar um remédio para eles, e esse remédio era o tabernáculo. Se eles se espelham através do ambiente, vai se espelhar através de mim. Se eles se esqueceram que pertencem a mim, agora eu os farei lembrar que eles são meus. Aí o Senhor os insere ali. Eu vejo João 15, Jesus dizendo assim: estai em mim, e eu estarei em vós. Quando eu vou falar sobre aquele que está em Cristo, nova criatura é, como nós lemos, estar em Cristo não é conhecer sobre Cristo. Conhecer sobre Cristo, isso eram os fariseus. Eles conheciam quem era Cristo, eles sabiam sobre Cristo. Então estar em Cristo, Paulo não está falando: eu quero que vocês conheçam sobre Jesus. Aí Paulo também não está falando assim: estar em Cristo é conhecer a Jesus, apenas conhecer a Jesus. Paulo está falando assim: estar em Cristo é, de acordo com a tradução mais fiel, estar em Cristo é estar dentro de Cristo. Estar dentro de Cristo é morar em Cristo. Paulo está falando assim: aquele que mora em Cristo, nova criação ele é. Então Jesus falando assim: aquele que está em mim, está em mim e eu estarei em vós. Então Jesus está falando assim: aquele que mora em mim, eu estarei morando nele. Mas não simplesmente como uma frase de efeito, porque Deus está falando assim: Moisés, vocês vão colocar o tabernáculo, construir o tabernáculo. Assim que eu estiver no meio de vocês, vocês estiverem no meio de nós, eu estarei no meio de vocês, vocês serão novas criaturas. Não somente novas criaturas, ou um homem regenerado, mas um homem original que o Senhor quer que você seja. O Senhor fala assim: eu vou morar no meio de vocês. Tá bom, vocês esqueceram que vocês pertencem ao céu, mas só que eu vou tabernacular no meio de vocês. Eu vou morar no meio de vocês. Nós estamos falando de Antigo Testamento, tabernáculo. Aí depois nós vemos Jesus tendo a mesma ação de Deus ao descer e ao tomar um lugar como homem, assim como nós somos. Assim como Deus no tabernáculo habitou no meio do povo, Jesus desceu e habitou no meio do teu povo novamente. Aí Paulo, ele vai dizer assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo, ele está dizendo assim: ei, se você se molda ao ambiente, siga o meu exemplo, que me moldei a Cristo, que é o meu ambiente. Quando o Senhor fala: eu quero um tabernáculo no meio do povo, o Senhor está falando assim: a partir de agora eu vou ser o seu ambiente. A partir de agora eu vou ser o seu modelo. E o Senhor está chamando pessoas aqui para seguir o modelo original, que o modelo original é Cristo. Estar em Cristo é morar em Cristo, é habitar em Cristo. E Moisés, ele entende muito bem disso, e Moisés fala assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Moisés está falando sobre o tabernáculo. A sombra do Onipotente você vai descansar. Mas só que Moisés, ele está falando assim: aquele que mora. Habitar, ele vem de morada, moradia. Mas ele tem uma palavra irmã na sua semântica, que também é criar um hábito. Então eu vou criar um hábito. Estar em Cristo é criar um hábito de morar em Cristo continuamente. Estar em Cristo, habitar no esconderijo do Altíssimo, não é simplesmente sobre o fato de estar, é um estilo de vida. Criar hábitos é criar estilos de vida. Estar em Cristo é o estilo de vida que você vive, a qual demonstra em que em todo momento, em todos os instantes, a tua alma está firmada em Cristo.
estar em Cristo, quando Paulo está dizendo aqui, a nova criatura mas para ser nova criatura eu preciso ter um hábito, um estilo de vida que revela o Senhor através de mim. Deus está falando assim: eu vou habitar no meio de vocês, para que vocês estejam em mim, e eu estando em vocês, vocês são moldados, vocês são mudados. É no meio do deserto que Deus está mudando o povo de Israel. É no meio do deserto que Deus está moldando novamente o povo de Israel. Eu quero dizer para você, o deserto não é um acaso, o deserto não é sem querer. O deserto é Deus te inserindo para que você se molde novamente à imagem e à semelhança dele. É o Senhor te inserindo para que Ele faça com você ali o que Ele fez com o povo de Israel, voltando à sua imagem, voltando ao início, voltando ao que era original. Ali quando nós vemos que Deus está falando assim: ei, eu quero que vocês estejam na sombra do meu tabernáculo. Deus está falando assim: eu irei proteger vocês. Estando à minha sombra, vocês não simplesmente estão sendo moldados. Estando à minha sombra, vocês não simplesmente estão aqui porque eu sou o ambiente de vocês, mas estando à minha sombra, vocês estão seguros. Mas só que a promessa que Moisés fala aqui, a sombra do Onipotente nós descansaremos, Moisés não está falando simplesmente de que você não vai ser atingido. Moisés não está falando simplesmente que você não irá passar por luta, porque Jesus fala assim: no mundo tereis aflições. Mas Moisés está falando assim: mas a sombra do Onipotente você pode descansar. Entenda, irmãos, descansar em Deus não é você dormir enquanto você está orando. Descansar em Deus é você ter paz em meio à turbulência que está no barco, em meio à turbulência que está no mar. Sabe aquela turbulência que parece que o barco vai destruir, mas Jesus está lá dormindo? Sabe você tendo uma paz tão grande como Pedro, sabendo que no outro dia ele ia morrer, mas só que a Bíblia vai dizer assim, em Atos, de que Pedro estava dormindo. Quero falar para você, quem aqui você teria paz de espírito, de você sabendo que amanhã, na primeira hora do dia, você iria morrer, você iria para a forca, você iria ali para ser fuzilado, você iria para a cruz, ou você iria enfrentar qualquer tipo de castigo possível, mas só que o resultado seria a morte. Será que você, sabendo que amanhã, às 6 horas da manhã, a tua vida seria entregue, você hoje dormiria tranquilo? Mas Moisés está falando assim: a sombra do Onipotente você pode descansar, porque Ele está com você. Assim como a fornalha não sela o teu destino, o deserto nunca irá selar o teu destino. O Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa noite, de que Ele te colocou no deserto. Não foi o diabo que te guiou até lá, foi Ele mesmo que te guiou até o deserto, para que você entenda de que Ele é o teu guardador, de que Ele é o teu modelo, de que Ele é o teu exemplo, de que no deserto pode parecer ali que vai morrer, mas só que Ele está falando assim: ei, o meu tabernáculo faz sombra para você. E ali, Manuel, mas a nuvem não está mais sobre nós para tampar o sol. Mas Deus está falando assim: o meu tabernáculo faz sombra, e estejam à volta dele, porque vocês estarão protegidos. Aí Moisés continua: 1000 vai cair do teu lado, 10.000 vai cair à tua direita, mas tenham paz de espírito, porque vocês não vão ser atingidos. Moisés está falando assim: você vai ter aflição sim. Vão querer te matar? Todos os dias vão querer te matar. Vão querer intentar contra a tua vida e te lançar para a fornalha, para a forca, ou para qualquer tipo de pena de morte que seja. Vão querer todos os dias, vão intentar contra a tua vida, mas descanse. Jesus vai dizer assim: ei, não estejais ansiosos por coisa alguma. Sabe por que Jesus está falando isso? Porque pode parecer fácil, né? Quando alguém está nervoso, ou quando alguém está triste, você fala assim: sorria. Aí você fala assim: nossa, agora eu estou feliz. Mudou o meu dia. Mas Jesus está falando assim: olha, não estejais ansiosos. A ansiedade atrapalha você raciocinar. A ansiedade atrapalha você a enxergar a solução, por mais que esteja na tua frente. A ansiedade atrapalha você de pensar.
A ansiedade atrapalha você de ver que a vida não acaba no meio do vale, que a vida não acaba no meio do deserto. A ansiedade atrapalha você de pensar de que, nossa, se eu acho que eu vou ter que me dobrar essa estátua, que senão eu vou morrer dentro daquela fornalha. A ansiedade te atrapalha de você ver e de você dar a resposta como aquele jovem falou assim: ei, se ele quiser me livrar, ele vai me livrar, mas se ele não quiser me livrar, que assim seja feita a vontade de Deus, porque eu sei que eu não sou daqui, e não sendo daqui, a minha morada não é aqui. Podem me derrubar, podem às vezes até me matar, mas só que o Senhor, o Deus do céu, Ele tem uma morada preparada para mim, eterna, e essa morada ninguém pode tirar de mim, essa morada ninguém pode derrubar, essa morada ninguém pode dizer para mim que ela é perdida, porque Ele me prometeu que Ele subiria ao Pai, que Ele prepararia morada, lugares para mim, e eu creio de que a promessa dEle continua de pé, porque o deserto pode às vezes, pode parecer que é o fim, mas Ele fala assim: mas o lugar que eu te prometi, esse nunca terá fim, esse lugar nunca será derrubado. O Senhor está dizendo para pessoas aqui nessa noite: o deserto pode estar apenas começando, mas eu descerei contigo, eu serei com você, e tenha fé que eu te farei subir de volta desse deserto. Ah, Deus. Eu vejo Deus falando assim: eu quero morar no meio deles. Vou mandar construir um tabernáculo. Constrói. Mas eu vejo Deus falando para Jacó, Gênesis 46:6, Deus dizendo assim: pode descer, eu vou descer com você, mas eu vou te fazer subir. Eu vejo Deus falando assim, quando Ele manda Moisés construir aquele tabernáculo, eu vejo como Deus fala assim: eu quero habitar no meio do meu povo. Mas como eu falei com Moisés, como eu falei com Jacó, Moisés, que eu desceria com eles ao Egito, eu estou descendo com vocês até esse deserto. Moisés, mas como eu fiz o povo, vocês subirem do Egito, a minha tenda significa de que esse deserto vai ter fim, de que eu os farei subir novamente. Deus está dizendo que por Ele habitar no meio do povo, eles seriam libertos. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ou sereis libertos. Deus está falando assim: o meu templo, o meu tabernáculo é um sinal de que eu estou com vocês e que eu os farei sair do meio desse deserto. A minha sombra te garante, a minha sombra te protege. Vocês podem se sentir seguros, Moisés. Fala para o povo: estejais seguros, porque a minha sombra está garantindo a todos vocês. Eu os guardo dos perigos do local. Eu os guardo dos laços do passarinheiro. Eu os guardo da mortandade que assola ao meio-dia. Eu os guardo de todo principado e potestade que assolam o local provisório. Eu sei que o local provisório é perigoso. Eu sei que o local provisório pode ser conhecido como o vale da sombra da morte. Mas só que, Moisés, olhe para o meu tabernáculo. Todas as vezes que você olhar para o meu tabernáculo, entenda de que eu os farei subir novamente. O tabernáculo não é simplesmente uma construção, é uma lembrança de Deus daquilo que Ele prometeu para a tua vida, é uma lembrança de Deus daquilo que Ele prometeu para você. Aqui nós temos uma promessa: aquele que habita pode se sentir seguro. Deus está falando assim: podem, como Paulo diz, essa casa terrestre, este tabernáculo pode se desfazer. Pode, e com toda certeza irá se desfazer. Mas Deus tem um edifício para mim. Deus tem uma morada para mim. Aí no versículo 17 que lemos: mas aquele que está em Cristo. Eu acho tão lindo eu acho esse versículo tão maravilhoso, que aquele que está em Cristo, nova criatura ele é, ou nova criação ele é. E ele vai terminar esse versículo dizendo assim: as coisas velhas já se passaram, e tudo se fez novo. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. E o deserto já passou, e a Babilônia já passou, e o Egito já passou,
e tudo se fez novo. Nós acessamos o novo de Deus. Egito, coisas velhas. Deserto, coisas velhas. Canaã é o novo de Deus. Paulo está falando, tudo isso passou e eu acessei o novo de Deus na minha vida. Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite, que você irá acessar o novo de Deus na tua vida. Mas nunca se esqueça que o Egito é provisório. Nunca se esqueça que o Egito não é o teu modelo. Sempre se lembre que o teu modelo é o Senhor. E como Ele te fez, como Ele desceu, foi com você, Ele te fará subir. Abraão, nenhum momento Abraão buscou a direção de Deus, falar: Deus, me permite descer até o Egito? Porque acredito eu que se Abraão tivesse primeiro entendido a promessa de Deus, ele não teria sequer pensado em descer. Mas se Abraão tivesse ao mínimo falado assim: Deus, me permite descer até lá? Acredito eu que Deus vai falar assim: não, eu vou te abençoar aqui. É fácil Deus te abençoar aonde a abundância já faz parte daquele local. Mas Deus quer te abençoar aonde a abundância não faz parte daquela história, para que todos possam ver que o Deus da tua vida é o Deus a qual faz brotar água da rocha. O Deus da tua vida é o Deus a qual te tirou de um cotidiano de comer pepino e cebola, para te colocar numa terra que você tem leite, que você tem mel, que você tem frutas, que você tem das melhores maravilhas que o Senhor pode fazer. O Senhor está falando para eles assim: vocês não são daqui. E eu quero dizer para pessoas aqui nessa noite, finalizando já, que às vezes você se esqueceu. É tanto tempo no Egito, 430 anos no Egito, convenhamos, não é 2 meses, não é um período breve. Quantos dos israelitas nasceu e morreu dentro do Egito? Quanto deles, a realidade deles foi o Egito mesmo, não conheceram outro lugar. E Deus está me dizendo que nessa noite tem pessoas aqui que há tanto tempo você está dentro do Egito, que você se esqueceu que você não é daqui. E Deus está falando assim: você não é desse mundo. Jesus disse: assim como eu também não sou desse mundo. Quando o ambiente te mandar se enquadrar a ele, lembre-se disso. Você não é daqui. Está de passagem. Momentaneamente você está aqui. Mas Deus fala assim: se é para você imitar o ambiente qual você está, imite esse ambiente aqui, ó. Imite esse ambiente aqui. É aqui que eu quero que você emule. É aqui que eu quero que você imite. É isso daqui que eu quero que você leva para a tua vida como exemplo. O Egito pode estar no começo, mas ele tem um fim. A Babilônia pode estar te ameaçando para você se dobrar. Se não se dobrar, ela irá te lançar. Não liga. Fornalha de fogo, Deus pode caminhar com você lá e te livrar, mas Deus também pode não te livrar da fornalha. Mas se Ele não te livrar da fornalha, você acessará aquilo que Ele te prometeu. Jesus te prometeu. E para mim, não precisa de algo físico para eu acreditar que eu vou acessar isso. Porque a simples palavra de Cristo é o suficiente para me fazer acreditar de que a morada que Ele preparou é real. E eu quero convidar você a se pôr de pé. A morada de Cristo, ela é real. A promessa de Deus para a tua vida. Abraão não pediu permissão de Deus, desceu ao Egito, e dentro do Egito ele precisou mentir. Mas eu não vejo Josué mentindo quando ele entra em Canaã. Quando você acessa o Egito sem permissão de Deus, a mentira vai fazer parte da tua vida. Mas Deus está te mandando viver o novo de Deus, aonde a realidade ela é outra. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Você pode fechar? Eu quero que você comece a imaginar como será que é o céu. Eu quero convidar você a visualizar como será que essa morada que Paulo escreveu,
é que o Senhor preparou. Alamantu yerehafasio yakai. Eu quero convidar você a imaginar aquilo que Ele preparou para a sua vida. E eu quero convidar você a sentir saudade dos céus nessa noite. Sinta saudade da tua casa. Sinta saudade da morada eterna a qual o Senhor te prometeu. Sinta saudade daquilo que o Senhor falou que você irá acessar. Senhor, graças nós damos a Ti, ó Pai, nessa noite. E nesse exato momento, Deus, ó Pai, nós entendemos de que nós não somos daqui. E que aqui, ó Pai, nós estamos apenas como peregrinos e apenas de passagem. Espírito Santo, mas o Senhor me faz saber, Espírito, de que tem pessoas aqui nessa noite que adentrou sobre este lugar com uma desesperança muito grande. E Deus ia até achando de que não irá alcançar aquilo que o Senhor prometeu para a vida dele. Espírito de Deus, a minha oração aqui nessa noite é que o Senhor renove a fé dessa pessoa e acrescente. Ó Pai, acrescente a esperança dentro deste coração. Ó Pai, ao ponto deste coração sentir agora, nesse momento, saudade, ó Pai do céu. Saudade, ó Pai, da Tua promessa. Saudade, ó Pai, daquilo que o Senhor, ó Deus, preparou para nós. Espírito Santo, que ao participar do Teu corpo e do Teu sangue aqui, ó Deus, nesta noite, Senhor, que o nosso coração venha falar: Senhor, eu quero o céu. Senhor, eu almejo o céu. Senhor, eu tenho saudades do céu. Espírito Santo, renova, Pai, essa esperança dentro do nosso coração. E renova, Pai querido, a esperança de que o Egito, Senhor, irá passar, de que a Babilônia irá passar, e de que o tabernáculo, Senhor Jesus Cristo, está posto no nosso meio e nos mostra de que a fornalha, Senhor Jesus, não é eterna e não irá selar o nosso destino. Pai Celeste, acrescenta a nossa força aqui nesse momento, Senhor, para continuarmos, Senhor Jesus, sem, ó Pai, desfalecer. Guia-nos, ó Deus, por este deserto, por este vale, meu Deus, porque sabemos que somos peregrinos aqui, Senhor. Ó Deus, fortaleça-nos, ó Pai, na força do Teu poder e da Tua palavra, em nome de Jesus.